Este é o nosso momento, o principal até esta hora. Eu sou Andrei Sinitsy. Olá. Novo ataque em massa. A Rússia atacou o oeste da Ucrânia. Também houve explosões em Odessa, Dnipro e Kropyvnytsk. Durante a noite, o agressor lançou contra a Ucrânia 4 mísseis balísticos Iskander-K, 20 mísseis de cruzeiro lançados do ar X-101, 4 mísseis de cruzeiro Iskander-K, um míssil aéreo guiado X-59/69, além de 396 drones de ataque. Foram abatidos ou neutralizados por meios de guerra eletrônica 25 mísseis de vários tipos e 367 drones. 3 pessoas ficaram feridas em decorrência do bombardeio em Odessa. A cidade foi atacada por drones russos e mísseis Calibre. Um drone atingiu um complexo residencial. O fogo tomou parte do edifício. Janelas de prédios vizinhos foram quebradas. Além disso, devido ao bombardeio, uma instalação de infraestrutura, espaços comerciais e depósitos foram danificados. Eu tava com minha namorada no momento. Em um segundo, eu caí no chão, um clarão forte. Eu moro no 23º andar, e o impacto foi no 22º, se você olhar. Ainda bem que não foi nem pra esquerda, nem pra direita. Atingiu em cheio a entrada principal. Ninguém se feriu. No geral, tudo na casa tá inteiro. A gente fica realmente bastante distante da entrada e também do elevador. É isso. Bom, todo mundo desceu, tudo destruído, as janelas quebraram, todo mundo em choque, pânico. As pessoas correram pro corredor, literalmente saindo da cama, só de cobertor. Eu e minha namorada saímos de shorts, literalmente, pegamos os documentos, colocamos uma jaqueta, descemos e fomos pro estacionamento. É isso. Os socorristas reagiram rápido. Em literalmente 5 minutos já estavam todos no local. Polícia, equipe dos bombeiros. Em mais ou menos 1 hora eu já pude subir de volta para casa e pegar roupas quentes. E aí eu e minha namorada fomos para casa de amigos e passamos a noite lá. A Rússia atacou a região de Dnipropetrovskov com drones e mísseis. Houve danos em 5 distritos, atingindo empresas, edifícios, um clube de futebol infantil, residências e carros. No distrito de Kamenskoye, casa, prédio de serviço e garagem foram atingidos. Em Kryvyi Rog, infraestrutura e empresas sofreram danos. E em Nikopol, bombardeios atingiram o centro e comunidades. Houve incêndio e destruição de lojas, centro educacional, casas e um gasoduto. 100 vítimas preliminares. Moscou só entende a linguagem da pressão. A Rússia não levará a diplomacia a sério se ela não vier acompanhada de força. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga. Os russos lançaram um ataque massivo contra o país pouco antes da próxima rodada de negociações em Genebra. O principal alvo, novamente, foi a infraestrutura energética e civil. Novos pacotes de sanções são de importância crucial. O bloqueio da frota fantasma, restrições a serviços marítimos, proibição de entrada para participantes da agressão russa. Só a nossa unidade e força vão pôr fim a esta guerra. Andriy Sybiga, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. Em Genebra, começa uma nova rodada de negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. Na véspera, a delegação ucraniana já havia chegado à Suíça. Hoje, também chegaram representantes do ZEWA, o enviado especial do presidente Steve Witkoff e o genro do líder americano Jared Kushner. As negociações estão marcadas para os dias 17 e 18 de fevereiro. Segundo o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Kirilo Budanov, o encontro visa discutir caminhos para encerrar a guerra e formas de garantir um cessar-fogo duradouro. A principal atenção também será dada ao processo de troca de prisioneiros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que os interesses e a segurança da Ucrânia devem ser protegidos ao máximo durante as negociações. O chefe do Conselho da Europa, Alain Berset, está em Kiev. Ontem, ele viu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Discutiram um mecanismo para reparar danos russos. Além disso, Berset falou com o chanceler da Ucrânia, Andriy Sybiga. Sybiga o informou sobre a situação no campo de batalha e no setor de energia após os ataques bárbaros da Federação Russa, sobre os esforços de paz e a pressão sobre o país agressor. Qual é o plano do secretário-geral do Conselho da Europa para hoje? Quem sabe é nosso colega Oleg Borisov. Oleg, seja bem-vindo. Estamos aguardando os detalhes de você. A palavra é sua. Andrei, olá.
Sim, Alain Berset está em Kiev por uma visita de 2 dias. Hoje ele esteve em um dos bairros residenciais de Kiev, que ficou temporariamente sem aquecimento, sem água quente, sem calefação, devido aos ataques russos. É justamente aqui que ficam alguns dos maiores pontos de aquecimento para os moradores locais. E foi exatamente para cá que veio em visita, entre outros, Alain Berset, secretário-geral do Conselho da Europa. Qual é o principal objetivo? O principal objetivo é conhecer e ver as consequências dos ataques russos e em que realidade hoje vivem os moradores de Kiev e os habitantes da capital. Aqui, depois que Alain Berset observou toda a situação, viu como as pessoas vivem, conheceu os pontos de aquecimento e as pessoas que garantem o aquecimento para os moradores locais, ele se dirigiu à imprensa e falou sobre os principais objetivos. Os principais objetivos são aumentar a pressão sobre a Federação Russa. Eu não estou falando agora especificamente sobre algo, porque a própria instituição do Conselho da Europa não tem autoridade para tomar decisões, fazer apelos e agir. Eles podem fazer apelos. E o Conselho da Europa pode ser ouvido para que, depois, sejam tomadas algumas decisões. Esse é o papel das instituições burocráticas, inclusive do Conselho da Europa. Então, o secretário-geral do Conselho da Europa, depois de conversar com Sibiga, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, veio até aqui, conversou com as pessoas, com os moradores locais. Com todas essas informações coletadas pessoalmente, ele agora volta para Estrasburgo, para o Conselho da Europa, onde já começarão a ser preparados relatórios e os próximos passos para agir e pressionar Putin. E conseguimos fazer uma pergunta para o Alain Berset. Veja o que ele respondeu sobre como é possível aumentar a pressão, inclusive por meio das instituições e do próprio Conselho da Europa. Vamos ouvir. A pressão mais importante que podemos exercer é sempre demonstrar claramente o que queremos alcançar juntos. A sociedade é baseada na democracia, no Estado de Direito e na proteção dos direitos humanos. A única maneira de alcançar isso é estabelecer relações pacíficas baseadas no Estado de Direito e apoiar o desenvolvimento de valores democráticos. Afinal, esse é o único sistema em que os cidadãos podem decidir como devem ser tratados em seu país. Essa é a única forma de garantir uma proteção confiável dos direitos humanos. Da nossa parte, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para oferecer o apoio necessário. Além disso, Alain Berset diz que fará o máximo possível para criar um mecanismo de compensação. Mais de 100 mil solicitações já foram feitas por ucranianos. E, inclusive, Alain Berset faz campanha e faz de tudo para que a compensação aos ucranianos seja paga justamente com os ativos russos congelados. Aliás, um fato muito importante, Alain Berset, secretário-geral do Conselho da Europa, é um dos políticos que defende firmemente que os ativos russos congelados sejam transferidos para a Ucrânia. Lembro que, por enquanto, ainda não há consenso total entre os países europeus sobre essa questão. A visita de Alain Berset está chegando ao fim. Muita informação foi reunida, muitos resultados alcançados, muitos pronunciamentos importantes feitos. Claro, o que é muito importante para a Ucrânia é o apoio colossal da Europa e, pelo menos, do Conselho da Europa. Isso é muito importante. São 42 membros do Conselho da Europa que estão lá. São membros da União Europeia e não só. E o apoio à Ucrânia é unânime, o que, neste momento tão difícil para os ucranianos, é muito importante. Andrei, passa a palavra para você no estúdio. Muito obrigado, Oleg, pelo relato detalhado. Estivemos em contato com Oleg Borisov. Ele falou sobre a visita da secretária-geral do Conselho da Europa à capital ucraniana. A Alemanha quase esgotou os estoques de mísseis de defesa antiaérea que poderia fornecer à Ucrânia. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul. Ele respondeu a uma pergunta sobre os atrasos na entrega de munições críticas. Segundo o Wadephul, a própria Alemanha quase não tem mais recursos para continuar fornecendo. O ministro destacou que, em parte, o problema está justamente nisso. Ele pediu que outros países europeus se envolvam de forma mais ativa no apoio à Ucrânia. Em parte porque nós já não temos mais. Os que restam são os Patriots, de fabricação americana. Sinceramente, tudo que sai da linha de produção vai direto para a Ucrânia por meio de um mecanismo que é financiado principalmente pelos europeus, sobretudo pela Alemanha. Nós, da Alemanha, já entregamos tudo e financiamos a maior parte. A Ucrânia está defendendo a nossa liberdade, mas todos os europeus precisam fazer mais.
É preciso solidariedade e autonomia na defesa e na economia. Johann Wadephul, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, em entrevista à Deutsche Welle. Na Letônia, o regulador de mídia pede ao Saema o fim das rádios em língua russa. O Conselho de Meios Eletrônicos notificou o parlamento. A informação é do Delphi. O Conselho propõe interromper o funcionamento de todas as rádios privadas que transmitem em russo. Segundo o chefe da organização, Ivar Zabolins, o Estado, na prática, está financiando essas estações de rádio. Ele destacou que as empresas utilizam gratuitamente frequências que são propriedade do Estado. Abolins também lembrou que, há mais de um mês, o Conselho propôs encerrar gradualmente a radiodifusão em russo ao longo de 8 anos. A Letônia passou a oferecer educação financiada pelo Estado exclusivamente em letão. E não há nenhum argumento a favor de que recursos estatais valiosos sejam gastos para apoiar o espaço informativo em russo no ambiente de rádio comercial. Ivaris Abolins, chefe do Conselho Nacional de Mídia Eletrônica da Letônia, em matéria para o Delphi. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.